Continuando a nossa sequência de escrita expressiva, nos últimos vídeos, nos últimos exercícios, a gente veio perseguindo a ideia do sentimento de inadequação e dessa adaptação ou desadaptação. A gente olhou um pouco para a história do Patinho Feio, para algumas passagens dessa história, e a gente fez, então, um exercício de olhar para como este núcleo se movimenta, como que a gente anda, como que a gente caminha, que corpo estranhado é este. Depois a gente olhou para os índices de estranhamento, ou seja, aquilo que eu entendi que em mim causavam essa rejeição, né? Aquilo que apontaram que não estava ideal, que não estava adaptado. E depois a gente olhou para o congelamento e para as ajudas que podem chegar para a gente sair do gelo, tentando entender que nem sempre essas ajudas vão vir de onde a gente pensa, né, que elas virão. Então, muitas vezes é uma coisa inesperada, né? Pessoas ou situações ou ideias ou projetos nem tão próximos assim que podem ter ali essa capacidade de nos tirar, né, dessa imobilidade para que a gente entre em movimento novamente e continue caminhando. Hoje eu quero olhar um pouco para quem deu notícias, né? Quem te avisou, quem deu notícias de que você não estava adequada. Eu acho que isso é interessante, porque a gente não nasce questionando, né, o quanto a gente é adequado ou não. Isso tem a ver com as nossas interações, né, com o meio, com as nossas interlocuções, com a nossa apreensão de modelos de estar ou não adequado. E isso vai passar por uma série de grupos, né? Uma série de circunstâncias, de contextos, como o contexto da família, né? De repente você era o patinho feio na sua casa, o contexto da escola, do trabalho, da igreja, do clube, de qualquer lugar que você frequentasse ali, que houvesse pessoas te avisando, né? E quando eu falo te avisando, não é batendo no seu ombro e falando, olha, tem alguma coisa estranha em você. A gente vai fazendo essas interpretações do quanto que a gente está ajustada ou não, né? Quem deu notícias para você? Não é para apontar o nome da pessoa, a gente está tentando entender de onde vem isso, porque muito não é nosso, né? Então, se eu pego assim, modelos, por exemplo, modelos de padrões de beleza, nós temos modelos de como o corpo deve ser para estar bem adaptado à cultura, de como o cabelo deve ser, a pele deve ser, envelhecer deve ser, de uma certa forma, para que eu entenda que eu estou adaptada, estou bem aceita, né? E hoje em dia a gente tem essa construção de imagens de modelos que elas nos avisam da nossa inadequação e também nos dão a possibilidade de adquirir aquilo para que então nós conquistemos o nosso bem-estar, a nossa felicidade. A gente sabe que não é assim que funciona, mas é muitas vezes assim que é passado para a gente, né? Quando você vê, por exemplo, uma pessoa extremamente bonita, uma pessoa que está lá se cuidando, uma pessoa preocupada com a aparência, uma pessoa que está investindo ali nessa aparência física, todo mundo, né, olha e fala, nossa, mas tá tudo bem com essa pessoa. Essa pessoa está super dentro daquilo que é considerado lindo, né? O que essa pessoa poderia ter de desajuste? E ainda assim, essa pessoa vai lá e de repente faz um procedimento radical, né? Estético radical. Ela vai lá e faz uma super lipoaspiração, sendo que nem tinha gordura para tirar daquele corpo, tá? A gente está pensando nesses casos extremos. Não estou falando que é essa a motivação de todo mundo de jeito nenhum, né? Estou pegando um exemplo, poderia ser outro exemplo de outra coisa. Mas a gente entende que o que essa pessoa está querendo comprar, né,
quando ela paga por essa cirurgia, nesse exemplo, não é o corpo, é alguma coisa que vem junto, né? Então, na verdade, quando a gente também entrega muito da gente para essa adaptação extrema, não é a aparência mesmo que a gente quer, né? Ou não é o comportamento que a gente quer assimilar. Não é, né? Não é essa integração de superfície. Na verdade, o que a gente está querendo é algo mais profundo. É um amor, ou é um senso de reconhecimento, é um pertencimento. Só que isso não dá para comprar, né? Só que o interessante é que todo mundo diz que dá, quer dizer, todo mundo não, né? Mas assim, a gente trabalha com esses modelos de família, modelos de casa, né? Modelos de decoração, modelos de corpo, modelos de aparência, como que eu devo me comportar, como que meu cabelo deve ser, como que minha maquiagem deve ser, o que é ridículo, o que não é ridículo, como que minha unha deve estar. Então, assim, tudo isso, né? Não é a coisa pela coisa, né? É o que ela promete trazer junto. Eu prometo trazer junto para você, né? Então, se você tiver a família dessa maneira, nessa casa dessa maneira, com o cachorrinho desse jeito, botar seus filhos na natação nessa escola, fizer isso, aquilo, então aí sim você será, né, bem acolhido, você será amado, você será querido, você não será exilado, como o Patinho Feio foi. Então, o que a gente quer comprar, na verdade, é essa promessa, né, de bem-estar. Então, nesse exercício hoje, eu proponho a gente questionar um pouco de onde, quem te avisou, quem te deu notícias, né? Quem, não no sentido de apontar o dedo para um nome, mas de onde você tirou essa ideia de que você estava inadequada? De onde você tirou a ideia de que você era o patinho feio? De onde você tirou a ideia de que a sua singularidade era motivo de rejeição? Cada um vai ter uma história, uma narrativa, né? Muitas vezes a gente é o patinho feio dentro da nossa própria casa, às vezes em algum outro contexto, algum outro lugar que a gente frequentou. E o curioso, né? E aí a gente vai falar um pouco sobre isso no próximo vídeo, que é o último, é que muitas vezes justamente aquela singularidade que eu entendi que causava rejeição, ou que eu interpretei como se causasse uma rejeição, ela vira do avesso e em outro contexto, ela pode se tornar justamente aquilo que me integra. Então, às vezes, aquilo que a gente percebe como a diferença é um índice em comum com outro grupo, com outra turma, com outras pessoas, com outros olhares. Então, quando a gente acha que tem que se adaptar, porque não tá bom, não tá suficientemente bom, eu tô errada, eu sou inadequada, eu sou ridícula, eu sou feia, eu tô, né? E a gente vai ali acumulando essa autocrítica excessiva. Quem está te olhando? De onde veio essa notícia? Onde saiu essa manchete da sua inadequação? A partir de quais referências você assimilou, né, essa imagem de inadequação como sua imagem? É interessante pensar nisso. É um pouco isso que a gente vai fazer. Esse exercício é só isso. Ele parece simples, né? Instrução. Não tem nenhum elemento super criativo, mas é realmente para a gente questionar essas miragens. Questionar essas miragens que estão aí anunciando, e a gente sabe que é assim, né? A gente sabe, a gente entende que é assim, que muitas das coisas que a gente quer consumir, elas não têm uma funcionalidade a mais do que outra coisa, ou muitas coisas que a gente quer, muitos objetivos que a gente quer alcançar, a gente nem entende direito qual é a motivação de querer alcançar aquelas metas. É pela coisa em si? Não, é pelo que ela vai me dar. A gente acha que vai dar, porque a promessa é essa. Então vamos questionar um pouco essas miragens, né? Porque são miragens. São miragens
de uma cultura que joga muito, né, com essa ideia de que seria possível você abrir mão do seu desejo em prol de adquirir, consumir alguma coisa que já vem pronta, uma imagem, uma miragem que já vem pronta, e que aí sim você vai chegar nessa completude, nessa alegria, nesse bem-estar, nessa felicidade, nessa satisfação total, né? Então a gente olha muito para isso, porque realmente é uma promessa muito grande. Se você perder 10 quilos, você chega lá. Se você casar, tiver 2 filhos, você chega lá. Se você conseguir tal cargo no emprego, você chega lá. Se você comprar o último iPhone, você chega lá. Então, você chega lá, você chega lá, você não chega lá, né? Na verdade, a gente sabe que a gente não chega lá, porque o que a gente está querendo comprar é clichê dizer isso, mas realmente não está à venda. A gente vai atrelando, né, esses índices ali a produtos, e produtos aqui eu entendo não só como produtos físicos, né? Produtos tipo um livro ou uma Barbie, mas produtos nesse sentido de miragens. Quando a gente aceita, né, se adaptar em excesso para parecer alguma coisa que é aquela miragem, o que a gente está buscando? E será que tem outro caminho para tentar encontrar isso que não seja esse caminho? De uma hiper, né, adaptação aí, de que na verdade não vai matar, né, esse sentimento de inadequação. O sentimento de inadequação, ele persiste, porque ele justamente nesse trabalho, né, nessa chave que a gente está lendo, ele surge de uma singularidade. Você não quer aniquilar essa singularidade. Às vezes é até impossível, ela volta, né? Ela volta. Então, na história ali, o Patinho Feio, imaginando que ele tentasse ser pato a vida inteira, ele não ia deixar de ser cisne só porque ele ficou tentando ser pato, certo? Ele sempre foi um cisne. Então, a gente realmente tem ali alguns elementos nossos que a gente pode até tentar, né, lapidar, entregar, adaptar, transformar, mas em algum momento ele, né, alguma coisinha acende dentro e me lembra de que isso existe em mim, de que isso existe em mim, que não necessariamente precisa ser uma fonte de inadequação, mas isso a gente fala no próximo vídeo. Então, para hoje, acho que eu já me alonguei aqui também, não sei se ficou claro, mas vamos questionar essas miragens. Vamos questionar quem te deu notícias de que você era inadequado. Vamos questionar um pouco, né, da onde que você começou a elaborar essa ideia de que alguma coisa em você não estava bem, não estava adequado, não estava aceito, né? Então, vamos passear um pouco por esses contextos onde você pode ter, né, interpretado as coisas dessa maneira, quem te falou, que miragens você tem perseguido, o que, que essas miragens querem dizer, quem que tá dizendo, o que, que você está querendo alcançar quando você vai atrás desse sonho de ser pato, né? Custe o que custar. Quem te disse e o que você está tentando comprar. Então, esse exercício não tem, na verdade, nenhum viés mais criativo, né? Eu não estou inventando nada muito em volta. Vamos só tentar fazer essa escuta mesmo de questionar. Eu quero. Será que você quer? Será que você quer, né? O que que é isso? Eu quero virar pato, mas por quê? Então, é um pouco a gente tentar rever os movimentos que a gente faz em direção a coisas e a miragens que não são sonhos pessoais e desejos, mas são miragens que me prometem uma adequação completa, a qual provavelmente você não vai chegar por esse caminho. Então é isso.